Meus irmãos, hoje eu quero estar trazendo uma palavra da Bíblia para a nossa meditação. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, versículo 8, a partir do versículo 23, que vai dizer: Jesus apazigua uma tempestade, ele acalma uma tempestade. Não sei o que você está passando ou o que você tem passado, mas de uma coisa é certa: nosso Jesus, ele tem poder suficiente para acalmar a tempestade da tua vida. Vamos ler o versículo que diz assim, ó, Mateus 8, a partir do versículo 23. Venha comigo. Diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus no barco, e seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E o seu discípulo aproximou-se, despertando, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temei, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós vimos aqui uma palavra que a Bíblia diz que Jesus ele entra no barco e junto com ele chama o seu discípulo. E a ordem de Jesus era: passamos para o outro lado. Só que a Bíblia diz que no decorrer da caminhada ia tudo bem, mas chegou no meio, em mar alto, a Bíblia diz que o mar começou a se revoltar. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre aquele barco. E a Bíblia diz, meus irmãos, que água começou a entrar dentro do barco. E os discípulos de Jesus começou a ficar apavorado, começou a pensar que ia perecer, que ia morrer. Mas só que nós entendemos que a Bíblia diz que quem colocou os discípulos no barco foi Jesus. Então Jesus, ele estava junto no barco e ele estava no controle do barco. A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus se encontrava na polpa do barco. Então, quando nós olhamos polpa do barco, quando nós vai pesquisar, quer dizer na traseira do barco. Ele não estava na frente do barco, ele estava na traseira do barco, mas o controle era dele. Então nós começamos, meus irmãos, a entender que os discípulos se desesperaram. E ali, louvado seja Deus, eles vão até o mestre e dizem: Senhor, não te importa que perecemos? O barco está quase vindo a pique. A Bíblia diz que Jesus ele repreende a fé dos discípulos, dizendo que homem é este, né? Ainda não tem fé, ainda são tímidos, né? E Jesus ali repreende o vento, né? E ele se torna em bonança. O mar se acalma, aquela tempestade se acalma. E a Bíblia diz que entra o temor na vida dos discípulos, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui, meus irmãos, nós começamos a entender que Jesus, os discípulos andando com Jesus, ainda não conhecia Jesus. Por isso que eles temeram, por isso que eles pensaram que ia morrer. E a palavra que eu tenho para a tua vida nesta noite é: se o mar está se levantando, se a tempestade está soprando sobre a tua vida, se a dificuldade bateu na tua porta, clame pelo nome de Jesus. Confia nele, tenha fé nele, que a sua tempestade, a sua dificuldade, ela vai passar e vai vir uma grande bonança da parte de Deus. Só não tema, prossiga, porque quando Jesus levou o seu discípulo ao mar alto, ele estava testando a sua fé. Porque quando nós estamos em terra firme, nós temos firmeza. Mas em alto mar, o controle não é nosso, porque nós estamos sobre as águas. E somente um que tem poder de andar sobre as águas, esse se chama Jesus Cristo, aquele que é todo poderoso. Então, meus irmãos, fique com esta palavra nesta noite. Não tema o momento que você está passando. Confia no Senhor, porque Ele tem abundância para a tua vida. Ele tem poder para repreender o mar. Ele tem poder para segurar nas tuas mãos e te erguer deste lugar que você está passando neste momento. Tenha fé, crê no Senhor, que essa tempestade vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Deus abençoe todos meus irmãos. Fique com Deus.